Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Contamos com a presença hoje do Dr. Alexandre Merlini. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialização em Medicina de Emergência pelo Instituto Tersus, especialização em Cuidados Paliativos em Terapia da Dor pela PUC Minas, MBA em Gestão em Saúde pelo Centro Universitário São Camilo, mestrado em Healthcare Management pela Monash University, aluno global da Clinical Scholars Research Training do programa da Harvard Med School. É autor de 3 livros e 9 capítulos de livros internacionais e 13 artigos indexados. Possui certificado de atuação em Medicina de Emergência pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e atua como intensivista no Hospital Israelita Albert Einstein e na Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba como emergencista e gestor médico no grupo Notre Dame Intermédica. Passo a palavra agora para o senhor. Boa noite, gente. Então, hoje os meninos da Liga e da IF pediram para falar para vocês sobre um pouquinho sobre pesquisa científica. É uma aula que a gente já deu no ano passado pela Liga, então talvez alguns de vocês já tenham assistido, mas são conhecimentos que sempre vale a pena revisitar, e para quem, não teve contato ainda com o assunto, é bem interessante. A pesquisa científica, no curso de medicina em si, ela está relacionada não apenas com quem quer ser pesquisador, né? Então, para a gente se manter atualizado, para a gente estar dentro dos protocolos de tratamento das doenças, ou muitas vezes eu estou diante de um caso um pouco mais difícil, uma doença um pouco mais rara, eu preciso lançar mão da pesquisa científica. E muitas vezes os melhores trabalhos, as melhores literaturas vão estar dentro das bases de dados. Então, saber pesquisar um artigo, saber pesquisar um trabalho, não é só para quem quer fazer pesquisa, também é para quem quer se manter atualizado dentro da carreira profissional, tá? Então, essa aula não é especificamente para quem quer ser pesquisador. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as definições de pesquisa, de conhecimento científico, o que é um artigo científico, como que a gente faz a busca dos trabalhos científicos e uma pincelada em medicina baseada em evidências. Tá? É um assunto bem extenso, então vou tentar aí passar os principais pontos para vocês. Então, se a gente for procurar no dicionário o que é pesquisa, a gente vai achar algumas definições, né? Uma indagação, uma busca, uma investigação, uma busca da realidade, né? Então, a gente pode ter uma dúvida e ir atrás da realidade. A gente pode procurar alguma coisa no sentido de me informar a respeito de alguma doença, de algum achado, buscar com diligência, indagar, investigar. Então, esses são os conceitos de pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa científica em específico, o que a gente quer trazer como conceito? É o processo no qual a ciência ela busca dar resposta aos problemas apresentados. Então, o pesquisador ele levanta, né, um problema e a gente vai buscar as respostas para esse problema levantado. Então, a gente vai fazer uma investigação sistemática de algum assunto para obter novas informações sobre um problema específico e bem definido. Então, quando a gente faz pesquisa científica, a gente não vai falar de câncer como um todo. A gente vai escolher um tipo de câncer específico, algum sítio específico, alguma droga específica, e mesmo assim, super ramificando a nossa pesquisa e deixando ela mais específica possível, a gente já tem dificuldade em fazer pesquisa científica. Então, essa é a importância de ter um problema bem desenhado, tá? Ela também é conhecida como processo de produção do conhecimento, que tem como principais metas ou gerar um novo conhecimento, ou então corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. Então,
se a gente faz um trial e analisa uma doença na população europeia, será que quando eu fizer esse trabalho na América Latina, na Ásia, eu vou ter os mesmos resultados? Será que a influência da localidade, do clima, da população, da genética, não vai ter influência nos resultados? Então, eu preciso também ver se aquela verdade continua sendo verdade em outras localidades e ao longo do tempo. Então, muitas coisas que antigamente a gente fazia, hoje a gente não faz mais. Então, por isso que é importante fazer a pesquisa científica. É atividade voltada para a solução dos problemas através do emprego da metodologia científica. Então, para a gente fazer um trabalho, a gente tem que seguir uma metodologia científica. Além de seguir a metodologia científica, é importante, quando a gente faz um trabalho, descrever exatamente qual foi essa metodologia, qual que foi o número de pacientes, foi um estudo controlado, foi um estudo randomizado, foi um estudo descritivo, para que esse estudo possa ser reproduzido em outras localidades, em outras populações. Então, por isso que a gente precisa também desenhar uma metodologia bem certinha. E o conhecimento científico? O que é o conhecimento científico? É a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Então, é aquilo que eu vou retirar daquilo que foi comprovado. Então, ele tem que ser baseado em observações ou experimentações que servem para testar a veracidade ou a falsidade de uma determinada teoria. Então, quando eu levanto uma hipótese, né? Então, essa hipótese é verdadeira ou falsa. E a razão, ela deve estar atrelada à lógica da experimentação científica, que é o que vai diferenciar do conhecimento filosófico, né? Quando a gente não tem os fatos sendo colocados à prova da experimentação científica. E por que a gente fala na graduação, na pós-graduação, que é importante que vocês se envolvam com publicações, né? Hoje em dia, a gente tem cada vez mais profissionais no mercado de trabalho, então a gente precisa se diferenciar, né? Então, uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras da gente se diferenciar no mercado de trabalho é publicando, né? É fazendo estudos, mostrando para a sociedade científica, a sociedade acadêmica, o nosso trabalho. Então, se você não publica os seus resultados, você não torna esses resultados públicos e as pessoas não vão ter conhecimento sobre o seu trabalho, sobre a tua linha de estudo. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente deve publicar. Mas eu não tenho interesse em publicar, não quero seguir carreira acadêmica, não quero dar aula, não quero fazer pesquisa, eu só quero fazer meu consultório, operar meus pacientes. Pode, fica à vontade. Mas uma das maneiras de ter reconhecimento perante as sociedades científicas é por meio das publicações, né? Não só pela atuação profissional. E vamos para o segundo tópico, né? O que seria um artigo científico? Então, os artigos científicos, quando o professor pede para a gente fazer uma busca, ou então a gente quer fazer uma revisão, e a gente vai procurar os artigos, eles vão ser pequenos estudos, só que completos, que tratam de uma questão, mas que não vai se constituir a matéria de um livro. Então, a gente vai pegar um assunto muito específico. Então, eu vou analisar o papel da estatina no infarto agudo do miocárdio. Então, eu delimitei uma droga, delimitei uma doença, e eu vou fazer essa análise mais específica. Tá? Ela vai permitir o leitor repetir a experiência, é aquilo que eu falei para vocês, de ter a metodologia bem descrita. Então, se eu tenho a metodologia bem descrita, um exemplo, em experimentação animal. Então, eu posso tentar fazer algo semelhante no meu laboratório. Então, o artigo ele vai permitir que a gente repita a experiência e também ver qual que foram as ferramentas para análise e interpretação dos dados obtidos.
E os artigos eles vão ser publicados em revistas especializadas e vão formar a seção principal deles. Aqui eu coloquei alguns exemplos de artigos, tanto nacional quanto internacionais. A gente tem o The New England Journal of Medicine, que é o periódico médico, é especificamente médico, né? Ele não é multiprofissional, com maior fator de impacto, né? Ele tem publicações quinzenais. A gente tem o JAMA, que é o jornal da Associação Médica Americana. Ele também é especificamente médico, né? É um outro periódico com fator de impacto bem alto. A gente tem a Nature, aí a gente não está falando só da área médica, né? Está englobando outras áreas também. Ah, mas só revistas internacionais são boas? Não, a gente tem revistas brasileiras boas também. Um exemplo que eu coloquei aqui é a Revista Brasileira de Reumatologia, tem um fator de impacto um pouco maior que um fator de impacto de a gente já considera uma revista como conceituada, tá? O que é o fator de impacto para quando vocês forem escolher uma revista para a qual vocês vão submeter o artigo científico, para a qual vocês vão mandar o TCC de vocês, por exemplo? O fator de impacto, ele vai analisar ao longo da existência da revista, quantas referências bibliográficas a revista utilizou ao todo e quantas vezes os artigos da revista foram citados, né, em outras revistas. Então, quanto maior o fator de impacto de uma revista, mostra que ela tem um reconhecimento, né, que ela está sendo bastante citada, ela está produzindo conteúdo próprio e esse conteúdo está sendo multiplicado em outros periódicos. Então, quando vocês forem procurar fator de impacto, seria legal tentar publicar numa revista com fator de impacto maior que 1. E como que a gente estrutura um artigo, né? Então, a gente tem a parte que vem antes do texto principal, que a gente chama de preliminares, onde a gente vai ter o cabeçalho, que vai contar o título e, às vezes, o subtítulo do trabalho. Quem são os autores? Quais que são as credenciais dos autores? Então, é um professor que tem mestrado, é um professor que tem doutorado, é um professor que tem MBA. Então, tem os títulos que são colocados junto com os autores, né? E o local onde esses autores executaram o trabalho, né? Então, o professor X é vinculado ao Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, o professor Y é ligado à Universidade de Mogi das Cruzes. Então, é onde a gente apresenta o título do trabalho, quem fez o trabalho e em que local essas atividades foram realizadas. Muita gente me pergunta, como que a gente define a ordem do autor? Porque tem aquela questão de achar mais bonito que a pessoa seja o primeiro autor do trabalho, que seja o mais importante. Normalmente, o que eu aconselho é que o principal autor, né, a pessoa que mais trabalhou no projeto, no artigo, seja o primeiro autor, né? E o correto não, né? O que normalmente boa parte dos professores fazem é que o nome do orientador venha, ou do chefe do serviço venha por último, tá? Porque normalmente esse orientador já é bem estabelecido cientificamente, então não vai ter diferença para ele se ele vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto autor. Então, normalmente, nos trabalhos, o chefe do serviço, o professor orientador costuma vir como último autor na descrição. Então, o primeiro autor, recomendo que vocês colocam a principal pessoa, né, envolvida no trabalho, e o último autor, normalmente o chefe do serviço ou o orientador do trabalho. Então, aqui é um exemplo de um trabalho que eu participei um pouquinho antes de eu me formar. Então, a gente vê aqui o título do trabalho, né? Depois a gente vê os autores, depois a gente vai ver a afiliação, né? Então, aonde que esses autores estavam desenvolvendo as atividades na época que foi publicado o artigo. Depois vai vir o resumo, depois vai vir o artigo em si.
A sinopse, ou o resumo, ou a gente também chama de abstract, é o resumo do trabalho que vai ser redigido pelo próprio autor. Então, normalmente ele é colocado entre o título e o texto principal. Normalmente a gente, né, pensando num artigo que foi feito no Brasil, a gente costuma fazer o resumo em português e em inglês, que acaba sendo a principal língua de difusão internacional. Mas dependendo da revista, algumas revistas, por exemplo, da Cielo, podem aceitar resumo escrito em espanhol também, tá? Mas basicamente a gente costuma fazer o resumo em português e em inglês. Se for uma revista americana, como uma revista internacional, né, não brasileira, aí a gente não vai fazer o resumo em português, vai fazer o resumo somente em inglês, tá? Em que momento que eu devo escrever meu resumo? Eu sempre falo para que o resumo ele deve ser feito depois de todo o artigo estar escrito, deve ser uma das últimas coisas que o autor deve fazer, porque daí fica mais fácil dele organizar, né? Dentro do resumo, a gente vai introduzir o assunto, vai comentar qual que foi o objetivo do trabalho, qual que foi, de forma bem resumida, a metodologia, quais que foram os principais resultados, principalmente aqueles que foram significativos, e uma conclusão. Então, eu preciso escrever todo o meu trabalho para eu ver quais que foram os principais resultados, quais que foram as conclusões, para eu conseguir sintetizar tudo isso num resumo. Normalmente costuma ter entre 200 e 250 palavras. Então, até para a gente conseguir condensar dentro desse número de palavras, é legal escrever por último. Então, como eu comentei com vocês, o resumo ele deve conter os fatos que foram encontrados, ele deve dar uma visão global do conteúdo, indicar a maneira como o tema foi abordado, apresentar quais foram os fatos novos e quais foram as conclusões tiradas. E a ideia é que seja o mais conciso possível. Eu costumo falar que o resumo, ele vende o teu trabalho, né? Então, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa aí no PubMed, coloco lá como palavra-chave stroke, que seria o AVC, e abre lá uma lista infinita, né, sei lá, 40 mil artigos. Então, como que eu vou saber? Primeiro, eu vou olhar o título, né, se o título me interessa. Depois de eu olhar o título, eu vou olhar o resumo para ver basicamente o que o autor está falando. Se eu não gosto do resumo, dificilmente eu vou ler o trabalho inteiro, né. Então, até quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, a gente costuma ler o resumo para ver quais artigos que a gente vai selecionar. Depois do resumo, a gente vai colocar as palavras-chave, e no inglês que a gente fala de keywords. Para que serve a palavra-chave? A palavra-chave ela serve como um indexador. Então, é por meio da palavra-chave que as outras pessoas no mundo vão achar o meu trabalho. Então, se eu coloco palavras-chave universais, né, como stroke, todo mundo que digitar stroke no PubMed vai ter acesso ao meu trabalho. Então, por isso que é bom usar descritores, né, ou palavras-chave formais, né, que são universais na literatura, e também palavras-chave não muito específicas, porque se eu colocar uma palavra-chave não muito específica, pode ser que as pessoas não acabem encontrando o meu trabalho. Alexandre, como que eu faço para descobrir se a palavra-chave é uma palavra-chave universal? Então, no inglês, a gente tem um banco de dados que chama Mesh, tem o site aqui, eu vou passar a aula depois para vocês. Então, em Mesh, eu consigo procurar as palavras-chave em inglês. E em português, a gente tem o DEXC, que seria o Descritores em Ciências da Saúde, também tem o link aqui, vocês clicam, e lá a gente consegue fazer a busca da palavra-chave. Falando do artigo em si, né? Então, a gente vai dividir em introdução, em texto, comentários e conclusões. A introdução, né, como o próprio nome diz, a pessoa vai introduzir o assunto, vai colocar os principais
pontos que já existem descritos na literatura. Então, se você, por exemplo, vai falar é, da polimixina, do efeito da polimixina em alguma infecção específica, você vai comentar quando que a polimixina foi descoberta, qual que é o principal mecanismo de ação dela, sobre quais infecções ela costuma ser utilizada para tratamento, e o que já tem na literatura descrito sobre isso. A ideia é que a introdução seja breve, né, não seja muito longa, porque senão a leitura fica cansativa e a pessoa desiste do nosso artigo. No texto, a gente vai englobar os métodos, então, que seria como o artigo foi feito, né, como que o estudo foi desenhado. A gente vai colocar os resultados, onde a gente vai descrever quais foram os resultados apresentados, vai fazer a análise estatística deles, que é uma outra aula, como que faz análise estatística, né? E a gente vai fazer a discussão, onde a gente compara os nossos resultados com aqueles que já existem na literatura médica. Então, vamos supor que a gente vai falar de mortalidade por coronavírus. Então, a gente pode comparar. A mortalidade no Brasil é de tantos por cento, enquanto na China foi de tantos por cento. A mortalidade no serviço público no Brasil é de tantos por cento, na Itália foi de tanto, no privado é de tanto. Então, a gente pode comparar com aquilo que já existe na literatura. E, por fim, a conclusão, ou as considerações finais, onde a gente fecha o assunto, coloca os principais pontos que o nosso estudo trouxe para a comunidade científica, e também, às vezes, é interessante colocar a sugestão do que faltou, né? O que pode ser legal pesquisar a partir desse estudo em diante, né? Então, às vezes, o meu artigo não vai responder todas as perguntas sobre o tema. Então, às vezes, é legal sugerir na discussão que talvez seja necessário aprofundar a investigação em outro tema, na sequência. Depois a gente vem falando da parte referencial, onde a gente vai colocar na bibliografia os artigos, né, os trabalhos que a gente utilizou como referência bibliográfica. Dependendo da revista, cada revista vai ter a sua norma, né? A maioria das revistas mais conceituadas utilizam como norma Vancouver, tá? Mas tem algumas poucas revistas aí brasileiras que usam a ABNT. Então, a gente precisa, antes de escrever o artigo, antes de mandar para a revista, a gente precisa consultar as normas de referência da revista. Posso colocar apêndice ou anexo. O que caberia no apêndice ou anexo? De repente, uma tabela que é muito grande, que não faz parte, às vezes é um desfecho secundário que você acabou encontrando no seu estudo, não está dentro do assunto principal, tá? Então, às vezes, coisas que vão poluir muito o artigo, é legal colocar em anexo. Depois, os agradecimentos, né? Em artigo científico, a gente não vai agradecer a Deus, a pai, a mãe, a gente vai agradecer ao que, de fato, concreto, permitiu a realização do estudo. Então, você pode agradecer ao laboratório X da Universidade Y, se o seu artigo, seu estudo foi financiado, você pode agradecer, tem que, na verdade, né, agradecer a instituição que financiou, por exemplo, a FAPESP. Então, no agradecimento a gente costuma colocar a questão da pesquisa ser financiada, tá? Também, esse não é em todos, isso às vezes a revista acaba fazendo, em relação à data, né? E às vezes vem no começo do trabalho também. Então, quando que o artigo foi submetido e quando que foi a publicação final, né? Então, às vezes, os revisores pedem ajustes e o processo aí de revisão e publicação do artigo costuma demorar um pouco mais. É difícil um artigo ser aceito de primeira numa revista conceituada. Normalmente os revisores vão pedir pequenos ajustes, pelo menos.
Então, por isso que sempre tem a data de submissão e a data da aprovação final. Então, aqui é basicamente a estrutura que eu comentei com vocês. É ideal que cada item não seja subdividido em muitos subitens, para que o leitor não perca a sequência, não fique uma leitura cansativa. Tá? E quando a gente vai fazer a avaliação do artigo, eu sou revisor de algumas revistas, a gente vai considerar algumas coisas, né? Então, primeiro de tudo, a escrita do trabalho está com uma linguagem adequada. Esse trabalho é um trabalho original, né? Então, original não no sentido de ser só pesquisa inédita, mas original de ser um tema relevante, de ser, às vezes, uma revisão bibliográfica num tema importante, e checar se não tem um artigo muito parecido que foi feito recentemente, né? Então, se eu, na edição passada, acabei de publicar um estudo sobre o imunobiológico X no tratamento da artrite reumatoide, mesmo que a pessoa não tenha feito plágio, tenha feito coincidentemente um estudo semelhante e mandar para a revista no mês seguinte, dificilmente o revisor vai aceitar, entendeu? Porque ele está prezando pela qualidade de conteúdo dos leitores dele, né? Então tem a questão aí da originalidade e de ser inédito. É importante que os autores sejam imparciais, né, não esteja torcendo para algum resultado específico. A linguagem tem que ser clara, concisa, coerente, objetiva, e é muito importante que tenha honestidade, né, a gente sabe que tem pesquisador que tenta manipular dados, né, ou tenta utilizar alguma ferramenta estatística que favoreça mais um resultado do que outro, então é importante ser honesto, é importante ser exato. Ao descrever a metodologia utilizada, o meu trabalho pode ser revisado nesse quesito, né, para ver se a conta fecha. Então é importante ser honesto e ser exato na parte da estatística. Também vão ser avaliados a metodologia, se a metodologia é adequada, as conclusões, a parte da referência, e se realmente aquele assunto tem um valor para a revista. Uma coisa importante que eu sempre falo se o seu artigo foi rejeitado pela revista X, às vezes não quer dizer que seu artigo foi ruim, às vezes não está no assunto principal da revista, entendeu? Então, às vezes você manda o artigo para uma revista X, mas você manda exatamente o mesmo artigo para uma revista Y que acaba aceitando. Então, tem que ver se o tema do meu trabalho é o escopo da revista. Em relação à originalidade, o trabalho ele não pode ser publicado em outro periódico, então quando a gente vai mandar um trabalho para uma revista, a gente marca lá um check, né, um vizinho que a gente está assumindo a responsabilidade de já não ter submetido esse trabalho em outro periódico, principalmente por questão de plágio, né? Mas ele pode ter sido apresentado num evento, por exemplo, é um relato de caso, eu apresentei ele no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, mas eu quero publicar ele numa revista? Pode, tá? Não tem problema ter sido apresentado em evento. E não tem problema nenhum ele ter submetido e rejeitado por outro periódico. A única coisa que eu não posso fazer é mandar um artigo para várias revistas ao mesmo tempo, ou então um artigo que já foi publicado, obviamente, eu não vou poder submeter em outra revista. Naqueles artigos que envolver pesquisa com o ser humano, a gente não pode identificar o paciente, né? Isso faz parte da bioética. No relato de caso também evitar coisas que identifiquem o paciente, né? Se for extremamente necessário, interessante a utilização de foto pessoal do paciente, lembrar de usar as tarjetas para cobrir áreas que identifiquem o paciente, né, os olhos, a boca, e o consentimento do paciente sempre tem que ser assinado, né, termo de consentimento livre e esclarecido, que o indivíduo aceita participar daquele trabalho.
Tá? Então, tudo isso vai ser submetido para um comitê de ética, que vai gerar um número, né, um protocolo, e esse protocolo a gente acaba informando no artigo científico. Tá? Então, é assim que a gente estrutura um artigo científico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa. Então, eu não quero escrever um artigo, eu quero pesquisar um artigo. Como que eu faço? Seja para eu fazer uma revisão bibliográfica, seja para eu estudar, seja para eu procurar algum protocolo de tratamento. Então, para fazer a pesquisa de um artigo, de um assunto, a gente tem as diferentes bases de dados, tá? Então, eu coloquei algumas aqui. A gente tem a BVS, que seria a Biblioteca Virtual de Saúde, a sede dela aqui em São Paulo. Ela une várias bases de dados menores para fazer o arquivamento dos trabalhos, tá? Então, é uma base brasileira. A gente tem o Cielo, né, que aí a gente já está falando mais a nível de América Latina. Então, tem trabalho em português, tem trabalho em inglês, tem trabalho em espanhol. A gente tem o PubMed, que seria a principal base, a maior base de artigos científicos, tá? Não só da área médica, como de qualquer área. A gente tem o UpToDate. A ideia do UpToDate é um pouco diferente. O UpToDate são textos que são escritos por especialistas que fizeram as suas revisões sistemáticas no assunto, tá? Então, o UpToDate é legal para se manter atualizado sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre investigação de alguma coisa. Então, assim, detalhes, às vezes, da parte molecular não vai ter. Então, o UpToDate seria mais para a gente estar procurando protocolos clínicos, né? A gente também tem o Google Scholar, que seria uma ferramenta do Google mais refinada, né? Para quando eu for pesquisar sobre alguma doença, ele não trazer resultados como Drauzio Varela, né, e Wikipedia. Então, seria realmente para buscar artigos, mas de uma forma mais simplificada, sem eu precisar entrar nos outros sites específicos, tá? Então, a gente vai dividir em fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias é quando a gente tem as bases que contêm os artigos sobre os mais diversos temas. As fontes secundárias é quando a minha base de dados ela só publica revisões, né? Então, não são artigos originais. Então, às vezes são revisões integrativas, às vezes são revisões sistemáticas. A principal base de dados de revisão que a gente tem chama Cochrane, tá? É uma base de dados que só publica revisão sistemática de qualidade. Mas a gente tem outras, tem Clinical Evidence, tem a ABM Online, tem o UpToDate, que são revisões, né? Não são artigos originais específicos. A gente também tem a BRM, que seria o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações e Ciências da Saúde. A BRM também é uma outra base de dados que a gente pode fazer pesquisa de artigos, principalmente em português, espanhol, tem bastante. A BVS, como eu falei para vocês, ela une várias fontes primárias, então ela vai trazer artigos do Lilacs, vai trazer artigos do PubMed, vai trazer artigos do IBEX. Então, aqui um exemplo da BVS, como que a gente faz a busca, né? Então, se a gente digitar lá BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, ele vai abrir o site da BRM, né? Aqui a gente vai digitar as palavras, né, chave, então colocar AVC, infarto, e pesquisar. E aí, na sequência, ele vai trazer os artigos para a gente. Tá? Então, esse seria o site da BVS. Como que eu faço a minha estratégia de busca, né? Então, principalmente se eu estou pensando em fazer uma revisão integrativa ou revisão sistemática, eu tenho que traçar estratégias de busca, para eu não me perder no mundo de informação que existe, né? Então, às vezes, um assunto é tão amplo que o PubMed vai me dar 40 mil artigos,
tá? E também, além de eu não me perder em uma quantidade infinita de artigos, também é importante para eu não perder informações importantes. Então, às vezes, uma informação legal, uma informação inédita, uma informação nova, acaba se perdendo no mundo de informação, né? Por isso, eu tenho que ter estratégias de busca. Para isso, eu vou definir meus pré-requisitos. Qual que é o tema? Qual que é o objetivo do meu trabalho? E delimitar palavras-chave e descritores apropriados. Então, lembra que eu falei de não usar descritores muito específicos? Então, essa é uma estratégia de busca. Nas bases de dados, a gente pode usar ou os descritores ou as palavras-chave, e a gente ainda, se a gente não quiser pesquisar por descritor, ou se a gente quiser associar como um segundo mecanismo de busca, a gente também pode pesquisar por título, por autor, pelo resumo, pelo ano. Então, às vezes, eu li algum trabalho específico, eu não salvei ele, mas eu lembro do título, eu posso fazer a pesquisa pelo título. Ou então, eu sei que, por exemplo, o Dr. Eliezer Silva, ele pesquisa muito em sepsi, quero buscar os artigos dele, então posso pesquisar pelo nome do autor. Ou então, assim, eu quero fazer uma revisão bibliográfica de trabalhos publicados de 2020, de 2010 a 2020, nos últimos 10 anos. Então, eu consigo delimitar pelo ano também. É possível que você até tenha algum artigo que tem uma informação útil para você, mas que você não encontrou por a sua busca não está utilizada, tá? Então, por isso, essa definição dos termos é crucial para a gente obter os artigos. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Se a gente usar o termo, a expressão distúrbios mentais, a gente não encontra nenhum artigo na Linux. Então, mas como que não existe nenhum artigo sobre distúrbio mental? É que não existe. É porque o descritor oficial, né, o descritor convencional, seria transtornos mentais. Então, quando eu dito transtornos mentais, eu acho todos os artigos aí que eu gostaria. Então, por isso que é importante pesquisar os descritores antes. Para isso, eu posso usar o Mesh, né, para pesquisar descritores em inglês, e usar o Dex para pesquisar descritores em português. Então, para pesquisar o descritor, um bom descritor, né? A gente entra no site da BREM, da BVS, lá embaixo a gente vai ter o DEX, Terminologia em Saúde, a gente vai clicar nele. Quando a gente clicar, vai abrir essa outra tela, a gente vai vir em Consulta ao DEX. Isso tudo eu vou passar para vocês, tá? E daí a gente vai ter essa terceira tela, onde a gente pode pesquisar a palavra ou pelo descritor exato. A palavra, às vezes, se for uma palavra composta, se eu colocar a palavra, ele vai pesquisar vários termos que contém aquela palavra. Agora, se eu marcar descritor exato, ele vai pesquisar única e exclusivamente aquilo que eu digitei. Consigo pesquisar em inglês, português e espanhol. Tá? E como que eu faço para otimizar a minha busca? Então, para que eu uso ferramentas de otimização de busca? Quando eu quero pesquisar a correlação de 2 ou mais assuntos. Então, eu quero, por exemplo, saber se pacientes com HIV têm mais doença autoimune. Então, eu tenho 2 assuntos diferentes. Se eu pesquisar doença autoimune, vai abrir 50 mil artigos. Se eu pesquisar HIV, vai abrir 100 mil artigos. Então, eu não vou ter tempo para abrir artigo por artigo e ver qual artigo fala das duas coisas. Então, tem ferramentas para otimizar a minha busca para eu fazer essa associação. Então, a primeira ferramenta de busca seria o AND, que é quando eu quero fazer a interseção de 2 assuntos específicos, foi o exemplo que eu dei, né? Então, pesquisar sobre a prevalência de doença autoimune em paciente com HIV. Então, coloquei 2 situações diferentes e quero procurar o ponto de encontro das duas. Posso pesquisar com a ferramenta OR, né, que seria ou, quando eu quero pesquisar artigos que tragam as duas coisas. Então, quero pesquisar
tanto a droga X quanto a droga Y. Eu colocando OR entre colchetes, eu vou fazer a pesquisa das duas coisas. Então, ele não vai pegar só a intersecção, ele vai pegar a intersecção referente a um termo e referente a outro termo. Ele vai pegar tudo, né? E se eu usar a ferramenta EndNote, é quando, vamos supor, eu quero pesquisar tratamento para artrite reumatoide que não seja corticoide. Então, existem vários tratamentos disponíveis para artrite reumatoide, mas eu não quero nada relacionado a corticoide. Então, posso usar a ferramenta EndNote para excluir os artigos que contenham qualquer coisa sobre corticoide. Então, é uma ferramenta de exclusão, para eu eliminar todo outro assunto e também assuntos que contenham a intersecção. Então, eu posso usar os filtros, né? Então, posso pesquisar por título, posso pesquisar por autor, posso pesquisar por assunto, posso pesquisar nas diferentes fontes, né? Então, posso selecionar se eu quero na Lilac, se eu quero na Ibex, se eu quero na Medline, que seria a estrutura por trás do PubMed. Então, todas as fontes aqui, se eu quero, por exemplo, o Cochrane, pensando em revisão sistemática. E aqui no canto esquerdo, eu consigo fazer o filtro mais refinado, né? Então, o tipo é um artigo de pesquisa, é um artigo de randomizado controlado, é um artigo de revisão, é um relato de caso, pesquisar por assunto, pesquisar as áreas das revistas, pesquisar o idioma que foi publicado, pesquisar o ano de publicação. No tipo de artigo, então, você pode procurar como artigo, como tese de mestrado ou de doutorado, monografias, às vezes alguns recursos de internet que não sejam artigos. No aspecto clínico, se você está procurando um artigo que aborde etiologia, um artigo que aborde prognóstico, que aborde diagnóstico, que aborde tratamento. Na parte do texto completo, quando você quer ler todo o conteúdo do artigo, porque tem um artigo que vai ser pago, né, e você não vai ter acesso totalmente a ele. Os tipos de estudo, né, serão os diferentes, se é revisão, se é relato de caso, se é um ensaio clínico randomizado. E o assunto é relacionado à palavra-chave digitada, né? Então, eu quero só em temas de endoscopia, só em temas de doença autoimune, de trauma. Então, por assunto, eu consigo fazer o refinamento também. Em relação aos limites, se eu quero, numa população específica, né, eu quero estudar só em idoso, só em criança, só em população indígena, pesquisar por revistas específicas, né, eu quero pesquisar se tem sobre esse assunto na Nature, então posso selecionar lá a Nature. Por idioma, por ano de publicação. Agora a gente vai entrar em outra base de dados importante para vocês, né, o Cielo, que ajuda a gente a pesquisar em artigos na América Latina, principalmente em português, espanhol e inglês. Então, quando a gente quer ver quais os periódicos que estão indexados no Cielo, a gente pode entrar aqui, e quando a gente quer procurar artigos, a gente clica aqui em artigos. Quando a gente clica em artigos, ele vai me abrir essa tela, onde eu coloco o descritor. Aqui já tem a ferramenta End, se eu quiser procurar mais de um assunto, tá? Mas se eu pesquisar só a primeira linha, ele vai pesquisar só aquele único assunto. E eu consigo mudar se eu quiser trocar, por exemplo, se eu quiser colocar OR, se eu quiser colocar EndNote, dá para mudar a ferramenta de otimização da pesquisa. Então, aqui um exemplo, né? Se eu quero correlacionar a saúde da família com o enfermo, então coloco END, ele vai trazer todos os artigos que contêm as duas coisas. Então, são temas amplos que vai reduzir a minha busca para apenas 23 artigos, tá? Que possam ser mais interessantes para aquilo que eu estou pesquisando.
E se for usar o Google, não tenho paciência para entrar no PubMed, não tenho paciência para entrar no Cielo, acho muito difícil, quero usar o Google. Então tem a ferramenta do Google Escolar, né, scholar.google.com.br. Essa seria a tela inicial do Google Acadêmico, né, do Google Scholar. Então, eu coloco o tema que eu quero, clico em pesquisar, ele vai me listar só artigos científicos. Não vai ter todos aqueles sites informais que normalmente teria quando eu pesquiso no Google tradicional. Então, aqui é um exemplo de um artigo do JAMA, que é uma revista boa, que eu consegui por meio da pesquisa no Google Escolar. Então, o Google Escolar não traz só artigo ruim, né? Traz artigo bom também. É uma ferramenta de você conseguir pesquisar um assunto, principalmente se for mais para estudo teu, se for para fazer algum trabalho. E falando um pouquinho sobre o PubMed, que seria o maior banco de dados aí, né? Ele faz parte da National Library of Medicine. Quando eu entro no site do PubMed, ele é um site bem completo, bem complexo também, ele tem diversas ferramentas. Dá para dar uma aula, na verdade, até mais de uma aula de só o que tanto o PubMed oferece para a gente. Aqui no canto direito, em Mesh Database, eu consigo pesquisar os escritores. Não quero entrar no site específico do Mesh. Posso procurar dentro do site do PubMed. Então, quero ver se o termo eclâmpsia, né, é lógico que tem que ser em inglês, né, eclâmpsia é uma palavra que tem nas duas línguas, mas se for pensando em outra palavra, teria que traduzir, né, é uma base de dados que a gente costuma procurar em inglês, e aqui a gente faz a busca para validar se o meu descritor existe de forma oficial. Né? Então, quando eu digito eclâmpsia, ele me dá como descritores eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então, mostrando que esses dois descritores são válidos. E ele também dá opções de você checar algumas áreas específicas que você gostaria de analisar aquele tema, que são os qualificadores. Então quero pesquisar as complicações da eclâmpsia, então clica aqui em Complications. Ele vai abrir artigos só referente a complicações. Aqui, já falando na pesquisa de artigos, a utilização das ferramentas de otimização de pesquisa. Então, quero pesquisar eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, então ele vai trazer artigos que trazem as duas coisas. O END seria para associar um outro assunto, hipertensão, né? Então, a correlação de trabalhos avaliando a hipertensão na eclâmpsia ou na pré-eclâmpsia. Então, ele vai filtrar. Ele não vai falar de assuntos que não estejam relacionados a esse. Uma coisa importante que algumas pessoas não sabem, vamos supor, estou usando a minha hora de almoço, estou usando a minha noite para fazer uma pesquisa no PubMed, mas eu não vou conseguir terminar só naquele horário específico. E eu não queria perder tudo que eu já fiz. Então, tem uma ferramenta aqui em enviar para, né, Send-to, que você consegue enviar para o teu e-mail aquilo que você pesquisou. Tá? Então, você já tinha marcado aqui que você queria apenas trials, né, dos últimos 5 anos que envolvem seres humanos. Então, você salva essa busca e envia para o teu e-mail. Tá? A gente também tem outras bases, tá? A base do Web of Science, o periódico da CAPES usa bastante essa base da Web of Science para trazer os artigos para a gente, que normalmente as faculdades acabam tendo acesso a essa plataforma periódica do CAPES.
Tá? O Scopus também seria uma outra ferramenta de dados que também está presente no periódico do CAPES, onde que a gente também consegue pesquisar fator de impacto da revista, quantas vezes o artigo foi citado e qual que é o índice H daquele autor. O que é índice H? Índice H serve para também classificar o quão relevante é o autor do trabalho. Então, o que significa que alguém que tem um índice H de 2 significa que aquela pessoa publicou pelo menos 2 artigos que foram citados 2 vezes cada um. Então, um professor de vocês que tem um índice H de 10, ele tem pelo menos 10 artigos que foram citados 10 vezes cada um. Então, quanto maior o índice H, logicamente, mais a pessoa produz conteúdo de qualidade. Ela produz trabalhos em diferentes áreas e eles estão sendo reconhecidos. Então, se eu tenho um trabalho que foi citado 50 vezes e um trabalho que foi citado 2 vezes, o meu índice H vai ser de 2, porque ele tende a fazer a média, né? Então, o índice H, ele vai ver não só um trabalho específico, ele vai ver toda a produção acadêmica do autor. A gente também consegue pesquisar, né, pelo índice H, pelo fator de impacto. Eu deixei aqui os links para depois vocês terem acesso. Esses dados são atualizados periodicamente, né? Então, se a gente procurar, do ano passado já tem os fatores de impacto das revistas, a gente consegue ver dos últimos 5 anos. E, para finalizar a aula, uma pincelada em medicina baseada em evidências, né, que seria o sonho que todo mundo praticasse, né, para a gente evitar, e principalmente o que acontece na pandemia, a disseminação de fake news, a utilização de tratamentos que não são eficazes, a prescrição de tratamentos que não são eficazes. Então, a gente tentar fazer uma medicina mais voltada para o que é comprovado cientificamente e de que a forma com que houve essa comprovação seja de qualidade. Então, quando surgiu o termo medicina baseada em evidência? Foi um grupo que se intitulou dessa forma, né? E eles utilizavam uma série do JAMA para fazer as publicações deles. E eles faziam compilados de trabalhos dentro de determinada área para mostrar o que existe de melhor evidência naquela área. Então, é um termo que surgiu em 1992, tá? É um termo aí que tem quase 30 anos. Então, se a gente pega, por exemplo, propagandas do início dos anos 1900, os médicos recomendavam fumar, né? Então, a medicina baseada em evidência vem para mostrar que a realidade por trás das coisas. Então, vamos fazer trabalho, vamos ver se realmente o cigarro faz bem, se o cigarro faz mal, quais que são os efeitos, né, em cada sistema. Então, para isso que veio a medicina baseada em evidência. E a gente tem a BMJ, que é onde a gente consegue acessar e ter dentro de cada tema, pesquisar aquilo que a gente tem de melhor evidência, tá? Essa linha de publicação começou em 2000, né? Então, desde 2000 a gente consegue pesquisar por tema dentro da MPMJ. E o que seria a medicina baseada em evidência? Seria a evidência científica de maior auxílio para a tomada de decisão clínica, que oferece informações sobre as condutas em relação ao benefício, em relação ao risco, em relação ao custo. Por que a gente fala nessas 3 esferas de benefício, risco e custo? Tem terapias
que são baratas e que são altamente benéficas, né? Como, por exemplo, da AS clopidogrel para pacientes que infartam. Tem tratamentos que são de alto risco e às vezes a chance do paciente ter alguma complicação e a óbito é maior do que o benefício. E a gente também tem que pensar em custo, porque dependendo de onde a gente estiver trabalhando, tal tratamento não vai ser factível com a realidade do serviço. Então, eu vou fazer, na minha tomada de decisão clínica, para aquele paciente, eu vou levar essas 3 esferas: qual que é o benefício, qual que é o risco e qual que é o custo no sentido de disponibilidade para poder oferecer isso para o meu paciente. E essa prática da medicina baseada em evidência vai depender da experiência do médico, vai depender qual é o conhecimento fisiopatológico que ele tem da doença. Não adianta colocar eu para passar visita numa enfermaria de neurocirurgia. Então, tem que ter um conhecimento da clínica que você está atuando. Analisar a situação clínica individualizada e é muito importante, cada vez mais a gente fala em humanização, ter a participação do paciente no tratamento proposto. Se o paciente não quer o tratamento, lógico, se ele, né, tiver lúcido, orientado, se estiver capaz de tomar as suas decisões, ele deve sim participar da escolha do seu tratamento, desde que ele seja benéfico para ele, né? Então, a medicina baseada em evidências não é uma receita de bolo, ela não visa a redução de custos da assistência, ela muitas vezes acaba reduzindo o custo, por a gente utilizar os recursos com maior expertise, com maior responsabilidade, mas ela não, o principal objetivo dela não é reduzir custos. A ideia é maximizar a qualidade e a quantidade de vida do paciente. Lembrando, não vou estender, né, fazer medidas heróicas para estender uma vida que não tenha qualidade, né? Então, aí, entrando já na linha dos cuidados paliativos, a ideia é que a gente viva o restante da nossa vida com qualidade de vida, né? Ora vai diminuir, ora vai aumentar o custo da assistência. Porque, às vezes, o tratamento mais eficaz para uma doença é uma terapia cara, né? Então, às vezes, acaba aumentando, sim, o custo da assistência. E ela pode e deve ser praticada fora do ambiente acadêmico. Cada vez mais os hospitais estão estimulando que o corpo clínico pratique a medicina baseada em evidência, né? Às vezes eles disponibilizam o acesso, por exemplo, do UpToDate, então eu estou numa dúvida de como seguir o tratamento do paciente, posso entrar lá no computador e pesquisar no UpToDate e por aí vai. Então a ideia é que a gente traga isso para dentro dos hospitais cada vez mais. Quando a gente fala de evidência, o que a gente tem de menor para maior evidência, né? Então, quando a gente começa a estudar uma doença, uma medicação, a gente começa fazendo pesquisas in vitro, né? Então, por exemplo, qual que é o efeito da azitromicina no SARS-CoV, né? No vírus coronavírus. Então, as primeiras pesquisas foram feitas in vitro, né? Tem pesquisa, inclusive, que nem saiu do vitro, né? E o povo sai usando, como a ivermectina. Depois disso, as pesquisas com os animais, né? Depois a gente vai passar para seres humanos. Nos seres humanos, eu posso fazer relatos de caso, principalmente quando é uma situação mais rara, mais inédita, que não é tão frequente, ou que eu trazer aquilo para a discussão na comunidade médica, eu acredito que vai ensinar bastante gente. Quando a gente tem vários relatos de casos diferentes localidades, a gente pode juntar séries de casos e tentar achar a semelhança entre os pacientes e determinar algum tipo de perfil, né? Depois, a gente, no relato de caso, a gente está falando de uma observação, a gente pode fazer estudo de caso controle, né, onde a gente vai comparar quem foi exposto a um fator de risco, quem não foi exposto a um fator de risco, estudos de corte,
E ao topo da pirâmide, né, da evidência científica, seriam os estudos clínicos randomizados, aleatórios, duplos cegos, onde a gente separa em dois grupos, aquele grupo que vai receber a intervenção e aquele grupo que não vai receber a intervenção, muitas vezes vai receber o placebo, e tanto quem está recebendo a medicação quanto quem está administrando não sabe quem vai receber, que o que cada um está recebendo. Isso a gente chama de duplo cego, né? E, inclusive, a gente pode fazer o cegamento até de quem faz a análise estatística, né? A pessoa não ter acesso a quem usou o quê, para cada vez mais tentar deixar o mais impessoal possível, né? E quando a gente fala de revisão sistemática, é quando a gente faz um trabalho, então pesquisar, né, o papel da azitromicina nos pacientes com coronavírus. Então, eu vou pesquisar desde o in vitro até o ensaio clínico randomizado, né? Então, eu vou analisar todos os trabalhos que tem na área sobre o assunto, tá? Então, o meu ensaio clínico randomizado está no topo da pirâmide, e quando a gente fala de meta-análise, quando a gente faz um compilado de vários estudos clínicos randomizados para ver justamente, será que na América e na Europa os resultados são os mesmos, né? Então, se a minha medicação é eficaz na América, a medicação é eficaz na Europa, a minha medicação é eficaz na Oceania, a ideia é que a medicação seja eficaz para todo mundo, né? Então, a ideia da meta-análise é juntar e analisar vários ensaios clínicos randomizados. Então, a minha tomada de decisão clínica, ela deve ter três pilares: o pilar das evidências, o pilar da minha relação médico-paciente, o pilar dos limites, né? Na relação médico-paciente, a gente deve levar em conta quais que são as crenças culturais do paciente, quais que são os valores pessoais, quais que são suas experiências anteriores, qual que é o seu nível educacional. Então, um paciente de testemunho de Jeová não vai querer receber sangue, então tem que levar isso em consideração. Será que eu posso não dar hemoderivado para ele? Será que eu posso usar alguma coisa que substitua? Ou então ele está numa situação extrema de risco e eu vou ter que anular essas crenças culturais nele, né? Então, tem que levar em conta a relação médico-paciente. Evidências. Quais que são os dados do paciente? Fazer uma pesquisa básica sobre o assunto. Analisar as pesquisas básicas do assunto, as pesquisas clínicas, as pesquisas epidemiológicas, os ensaios clínicos aleatórios, os randomizados, né? E tentar encaixar os dados do meu paciente nisso. E as revisões sistemáticas também. E os limites relacionados a leis da sociedade civil, né? Então, por exemplo, aborto. Tem um lugar que não dá para fazer aborto, né? Eutanásia. Tem um lugar que é permitido fazer eutanásia. Mas a gente tem que saber os limites da sociedade civil. Normas do plano de saúde, o que tem cobertura ou não quando a gente está falando de um serviço privado. Padrões da comunidade, né? Coisas que a comunidade aceita ou não aceita. Levar em conta o tempo do atendimento, os custos dos procedimentos, a compensação financeira, né? Então, às vezes o paciente não tem condições financeiras de ser submetido àquele tratamento que não está disponível de outra forma. Então, tem que levar todos esses limites em consideração. E o meu isso vai fazer com que eu una conhecimento, quando eu trabalho em relação médico-paciente e evidências, quando eu trabalho com evidências e limites, ter uma conduta padronizada. Quando eu falo de relação médico-paciente dos limites, trabalhar a ética e
Sorte que caiu bem no finalzinho. Pessoal? Oi, tá dando para escutar? Dá sim, dá para me Caiu bem no ouvir? final da aula, deu para escutar tudo até o final? Deu para escutar. Caiu um pouquinho Então tá. no slide, mas acho que você já tinha terminado de falar. Então tá bom. E agora, querem discutir as dúvidas? Tem umas perguntas que mandaram. Vai aparecer aqui embaixo. Você prefere que eu leia ou você leia? Tanto faz. Beatriz, no caso de um trabalho que recebeu bolsa científica, é necessário citar a bolsa nos agradecimentos? Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de financiamento. Financiamento para execução do trabalho em si, então, para compra de insumo, para compra de medicação, para compra de equipamento. E a gente também tem a questão do incentivo para que os pesquisadores façam aquilo, né, com profissão ou para ajudar nas despesas aí dos alunos. Então, é preciso citar, sim, quando o aluno recebeu bolsa, e citar o tipo da bolsa, se ela tem algum nome específico, né, dependendo do órgão, e o órgão que fez o financiamento da bolsa. É obrigatório, na verdade. Né? Depois, o órgão que financiou a bolsa, ele pode cobrar do aluno por não ter citado. Então, é importante, sim. As melhores revistas são pagas? Até que valor seria considerado aceitável? Não. Quando a gente fala de melhor, a gente tem que pensar no o que a gente vai usar para definir como melhor. Então, qual que vai ser meu critério? Meu critério vai ser o fator de impacto. Então, se a gente pega as revistas com maior fator de impacto, então, New England, JAMA, a Nature, então, o BMJ, essas revistas não são pagas, tá? Quando a gente tem a submissão gratuita, a gente faz com que pesquisadores do mundo inteiro tenham a disponibilidade de enviar os seus trabalhos, e quando o acesso ao conteúdo dessas revistas é gratuito, facilita com que os artigos sejam citados também. Se o meu artigo é pago e eu tenho uma limitação de conseguir ter acesso ao conteúdo, ele vai ser lido por um público restrito de pessoas, então a probabilidade dele ser citado é menor. Então, não, as melhores revistas não são pagas, tá? No sentido de fator de impacto, pelo menos. Normalmente, as revistas que são pagas, não é uma regra, mas normalmente as revistas que são pagas, elas são menos exigentes e elas costumam ter um tempo de análise do trabalho, um tempo de resposta dos revisores menor, né? Até que valor seria considerado aceitável? Tem revistas que cobram valores
relativamente baixos, né? Às vezes, por exemplo, US$ 100, que convertendo para real no nosso atual real situação não está muito bom, mas o céu é infinito. Eu já vi revista, por exemplo, cobrar € 1.000, entendeu? Que hoje seria aí mais de R$ 6.000. Então vai depender, mas às vezes para uma indústria farmacêutica conseguir publicar aqueles resultados de forma mais rápida e lançar isso na mídia, nas sociedades, aquele custo é irrisório para ela, quando a gente está falando de uma indústria de bilhões, né? Então, por isso que tem, né, os diferentes custos aí. Mas as melhores revistas costumam ser gratuitas em termos de submissão. Existe alguma dica de como escolher a revista para publicar um artigo e como acontece esse contato de autores e revista para publicar? Então, vamos lá. Como que a gente escolhe a revista? Primeiro, tem que ser o tema da minha revista, o tema do meu artigo tem que ser compatível com o tema da revista, né? Então, não vou querer publicar um artigo de card numa revista de gastro, né? Então, para começar, as áreas do trabalho e da revista tem que ser correlatas, né? A dica que eu dou procurar pelo fator de impacto, né? Ver sempre se pelo menos tem um fator de impacto próximo a 1. E o legal é pesquisar se a minha revista, né, que eu vou submeter, é indexada no PubMed, porque querendo ou não, a maior parte dos pesquisadores acaba usando mais o PubMed para pesquisar os artigos. Então, às vezes, se a minha revista é indexada no Cielo, mas não é indexada no PubMed, um menor público vai ter acesso a ela, né? Então, a ideia é que seja indexada no PubMed. Como que acontece esse contato dos autores com a revista? Então, a gente normalmente entra no site da revista, né? Cada revista costuma ter o seu site, e elas costumam ter um sistema de submissão, né? Então, você vai lá, se registra, né? Coloca seus dados pessoais, seu e-mail, cria uma conta, e daí você vai fazer a submissão dos arquivos, né? Então, você preenche o título do trabalho, quem são os autores, qual que é a filiação, né? Para quais instituições aos autores pertencem, os e-mails de cada autor, o resumo, quais que são os descritores, e depois a gente anexa os arquivos, né? O texto principal, se tem anexo, tabelas, né? Apêndices que a gente fala, se tem figuras, depois que a gente posta tudo isso, dentro desse sistema a gente envia. E esse mesmo sistema, o editor da revista ele distribui o artigo para os revisores. A maioria das revistas conta com 2 revisores para cada artigo, né? Se eles têm uma opinião semelhante, é entrado num consenso, né? Então, por exemplo, eu e você estamos revisando tal artigo. Eu concordo que esse artigo está bom, mas que precisa de tais modificações. Você concorda que o artigo está bom e precisa de mais tais modificações. Então, o revisor, o editor, vai juntar todas essas considerações, vai enviar de volta para o autor vai arrumar cada um desses itens, se ele concordar, lógico, às vezes ele não concorda, e daí é devolvido para os revisores, se eles estão satisfeitos ou não com as mudanças, e depois que é dado o ok, daí vai para a parte de formatação, né, e depois a publicação final. Que mais que eu ia falar? Quando a gente tem divergência de opinião, eu gostei do artigo, o outro revisor não gostou, costuma envolver uma terceira pessoa, né? E quando não chega num consenso, a decisão acaba sendo do editor da revista, né? Quantos trabalhos é importante publicar durante a faculdade? Então, isso daí vai depender do teu objetivo de vida, né? É muito pessoal. Então, tem gente que não gosta de escrever, de publicar, mas gostou de participar de centro acadêmico, gostou de participar de Linga, fez projeto social. Tudo isso vai ser levado, isso a gente pensando em residência, tá? Que muitas vezes acaba sendo o foco de vocês. Então, vocês têm que levar em conta que eu sempre falo para não fazer por obrigação.
tá? É bom ter algum item, né, para você não passar a graduação sem fazer nada, mas se você não gosta, o ideal não é exagerar, porque quando a gente fala em prova de residência médica, por exemplo, a análise do currículo acaba sendo uma porcentagem muito pequena da análise. E nessa análise de currículo não vai entrar só a publicação de trabalhos, vai entrar se você participou de Linga, se você foi monitor, se você fez projeto de extensão, se você ajudou a organizar evento. Então, não só necessariamente a escrita e a publicação, tá? A ideia é também qualidade, não quantidade, né? Às vezes muito mais vale 1 a 2 artigos numa revista boa e que às vezes acaba sendo citado do que 20 e nenhum ser citado, né? Então, isso é muito variável e varia de acordo com o seu objetivo, né? Agora, se você gosta da área acadêmica, pretende seguir para um mestrado, para um doutorado, para alguma coisa, aí é legal que durante a boa parte da sua graduação você se envolva com isso, né? Então, tem mestrado, tem doutorado, que na seleção vai pontuar se você já escreveu, se você já foi citado, né? Então, vai depender dos seus objetivos de vida. É importante que a linha de pesquisa do trabalho seja a mesma da área que pretende se especializar? Não. Tá? No geral, eu basicamente, durante a minha graduação, eu fiz trabalhos em áreas que eu gostava, que hoje são áreas totalmente diferentes da que eu atuo. Né? Então, porque muitas vezes a gente acaba fazendo trabalho na área de algum professor que a gente se inspira, de algum professor que costuma publicar bastante, de algum professor que tem um bom acolhimento com a gente. Então, por exemplo, a maior parte dos meus trabalhos durante a graduação foram nas áreas de infecto de reumato. Hoje eu trabalho com medicina de emergência. Então, isso não segue uma regra. Quando você vai fazer uma entrevista numa banca de residência médica, eles não vão levar em conta se os seus trabalhos foram na área específica da residência. Lógico que se foi, legal, né? Ele até pode conversar um pouco com você sobre o que vocês desenvolveram, mas o importante é ele ver que você se dedicou, né? Independente de qual área que você foi comprometido, que você tem o interesse, né? A ideia do serviço de residência médica é crescer como uma estrutura acadêmica, né? Então, é interessante que eles englobem residentes que são comprometidos com a área, mas não necessariamente com a área de especialização depois. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não tem mais nenhuma. Então, eu quero avisar o pessoal que tem um link nos comentários para a lista de presença. Então, por favor, preencham. E quero agradecer o doutor Alexandre, em nome da IF, da Liga de Clínica Médica, pela aula. Acho que todo mundo ficou muito interessado, aprendeu bastante. E é isso. Tá bom, eu agradeço novamente o convite, tanto da IF quanto da Liga, me coloco à disposição, né, se de repente ficou alguma dúvida que vocês não lembrarão agora, ou, eu gostaria de que numa outra ocasião você aprofundasse um pouquinho mais em tal assunto, então eu coloco à disposição de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela participação. Um bom descanso a todos. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.